Salve Maria, tudo bem? Vamos gravar aqui mais, eu vou estar gravando aqui mais essa aula para poder a gente adiantar nossa matéria, tá bom? Vocês, muito provavelmente, opa, deixa eu acertar aqui o vídeo. Provavelmente hoje vocês começaram a primeira semana, né, dos exercícios espirituais, espero que esteja tudo bem. E, bom, eu vou começar aqui essa aula aqui, aí a gente vai avançando assim na nossa matéria, né, para poder a gente não ficar só dependendo das aulas de sábado. Começando a nossa Ave Maria, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estou aqui no parágrafo 171, a gente continua falando daqueles motivos, né, listados, São Luís Maria Guilhão de Montfort, motivos para se consagrar na Senhora por esse método, né? Então, o sétimo motivo, esse parágrafo 171 é o sétimo motivo. Nosso próximo aufere grandes bens dessa devoção. Então, aquele nosso próximo, aqueles próximos a nós, eu imagino aqui a gente está falando da nossa família, amigos e tudo, aufere grandes bens dessa devoção. Ué, que coisa, né? Vamos ver. O que pode ainda levar-nos a abraçar essa devoção são os grandes bens que por ela receberemos nosso próximo, pois, praticando-a, exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório e imperatório de todas as nossas boas obras, sem situar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir das satisfações, seja até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Você lembra que eu falei isso? Então, a partir do momento que eu me consagro, então diz aqui, seja mais leve, os bons pensamentos, o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento, isso, quer dizer, o menor dos bons pensamentos e o mais leve dos sofrimentos, eles alcançam para a gente méritos, né? Esses méritos vão para a mão de Nossa Senhora, você é consagrado. Você lembra que eu falei na última aula? Né? E vai ser empregado por Nossa Senhora, conforme a vontade dela, né, para a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Então, de alguma forma, o maior beneficiário vão ser outros, né? O próximo, né? No caso, está falando aí do próximo. Outros serão mais beneficiados da nossa consagração exatamente do que até a gente, porque aquelas nossas boas obras que nos trazem méritos, nos alcançam méritos das mãos de Deus, elas serão empregadas por Nossa Senhora para o bem do próximo. Mas diz até que assim, né? Libertação das almas do purgatório. Se a gente for na Sagrada Escritura, nós vamos ver que quando uma alma do purgatório vai para o céu, sai do purgatório, já tem uma festa no céu, gente. Então Deus, nossa, diz que tem a alegria maior no céu quando um que está transviado, né, perdido na vida, se salva, do que por 100 que já estavam, 100 justos que já estavam no caminho de Deus, né? Então uma alma do purgatório dessa, quando vai para o céu, é uma festa no céu. E você que proporcionou aquela festa, imagina? Não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? Né? Isso está na Sagrada Escritura, né? Livro de São João. Né? Os discípulos de Cristo, eles vão ser reconhecidos pela caridade, pelo amor. Tem maior amor a ser expressado do que aquela pessoa que entrega o seu maior tesouro, que são os seus bens espirituais, em benefício do outro, da salvação do outro? Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar das almas do purgatório sem fazer quase nada mais do que aquilo que cada um já está obrigado em seu estado? Está falando aqui, não é isso uma grande obra sendo executada por um valor mínimo, coisa que a gente já faz no dia a dia. Só que hoje, no dia a dia, quando a gente faz alguma coisa de bom, como eu falei com vocês, aquele mérito fica retido com a gente. Pelo menos até que a gente cometa o próximo pecado e a gente perde aquilo, né? Consagrado, como eu falei com vocês, aquele mérito vai para a mão de Nossa Senhora. E ela usa aquilo
para o bem das almas, né? O bem das almas é a maior missão que a igreja tem, né? Da salvação das almas. Então, Nossa Senhora aplica aquilo na salvação das almas. Caramba, você está associado a Nossa Senhora na tarefa mais importante que tem na humanidade, que é a salvação das almas, né? Para conhecer a excelência deste motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório. É isso que eu estou falando aqui, né? Bem infinito, maior que criar o céu e a terra, pois que é dar a uma alma a posse de Deus. Mesmo que, por essa prática, não se livrasse mais que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isso bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-lo? Lembre-se, né, gente? Eu já comentei isso com vocês, eu acho que em aula 1 foi numa aula de catequese, não comentei, comento agora de novo, né? O preço da alma de cada um de nós é o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu para salvar cada um de nós. Quer dizer, a todos, no conjunto, mas a cada um de nós em particular. Deus morreu para me salvar. O preço da minha salvação é a vida de Deus. Olha quanto que vale uma alma, gente. Agora imagine, eu consagrado, né? Faço boas ações, boas obras, esses méritos vão para a mão de Nossa Senhora, e Nossa Senhora usa esses méritos para livrar uma alma do purgatório. Essa alma vai para o céu. Qual o valor disso? Se o valor de uma alma é a vida de Deus, caramba, você está associado numa coisa magnífica, extraordinária, de um valor imensurável. É preciso notar ainda que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores, que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pelas mãos da Virgem Maria, sem vontade própria, por uma desinteressada caridade, torna-se, em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se a hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por esse meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias de seu estado. Que alegria verá em seu julgamento, que glória da eternidade. Imagina, no dia da sua morte, no momento do seu julgamento, vai ser levantado lá por Nossa Senhora, diante de Deus, todas aquelas pessoas, aquelas almas que você ajudou a salvar. E você nem sabia, e nem vai saber, como estou falando com vocês, muitas vezes comentei isso com vocês, né? A gente nem sabe, às vezes a gente faz uma boa ação e aquela boa ação se perde. Nessa consagração, não. Toda boa ação que eu faço, todo mérito que tem, automaticamente vai para a mão de Nossa Senhora. Então, automaticamente, mesmo que eu não faça a intenção da cabeça na hora, mesmo que eu não me perceba, no momento em que eu faço uma boa ação, ganho um mérito, vai para a mão de Nossa Senhora, Nossa Senhora vai usar aquilo para salvar as almas. Salvar das almas, o meu mérito aumenta ainda mais, porque eu ajudei naquilo. E aqui diz o seguinte, se o mérito viesse da minha mão e fosse direto para Deus, ele teria um valor. Como passou pela mão de Nossa Senhora, o valor é já multiplicado inúmeras vezes. Por quê? Porque Nossa Senhora purifica aquele ato. Nossa Senhora purifica aquela intenção. Ela adorna aquela intenção. Você lembra que eu falei com vocês da maçã, da rainha levando num prato de uma bandeja de ouro? Como é que não fica um presente muito mais valioso do que se fosse só maçã? Então, aquela sua ação diante de Deus, ela toma um aspecto muito mais belo, muito mais meritório, quando ele é apresentado pelas mãos da Virgem Santíssima. Vamos lá. Oitavo motivo. Essa devoção é um meio admirável de perseverança. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões de pecadores não sejam duráveis? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtude e as graças que tinham. Esta infelicidade provém, como já eu demonstrei, antes, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, fia-se em si próprio e crê-se capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos.
Né? A gente acha que isso, né? Eu acho que eu não vou cair na mão do demônio, não vou cair da minha fé, não vou apostatar, não vou renunciar a Deus e cai. Né? E ele está falando aqui que é admirável isso. E realmente, gente, quantas pessoas a gente não conhece que eram da igreja e sumiram da igreja, quantas pessoas que às vezes estão com um movimento qualquer aí, estão com entusiasmo, querem fazer, querem ajudar, daí a pouco uma semana esfriou, daí a 2 semanas, daí a terceira semana nem aparece mais. Inconstância, né? É porque aquilo que eu estou falando, os méritos guardados por nós vamos perder, porque o demônio vem e rouba da gente. A gente já estudou isso antes um pouco, né? Por essa devoção, confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. Botamos tudo no banco, um banco chamado Maria. E não vai ser mais eu que vou tomar conta daquilo, é ela que vai tomar conta para mim. Tomamos-la por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos. Então, se eu guardo para mim aquela ação que eu fiz, para usar aquilo amanhã depois, não, mas eu fiz tal coisa, no primeiro pecado, como eu estou falando com vocês, eu perco aquilo. A graça, às vezes, ela vem com uma força grande para que eu vá à frente, mas aí eu vou minguando, o demônio fala aqui, vem uma coisa que atrapalha ali, o mundo me leva para outros caminhos, minha natureza vai me corrompendo aquilo ali, eu vou esquecendo, eu vou deixando aquilo de lado. E perdi aquela graça. Né? Eu contei para vocês, inclusive, um caso de 2 rapazes, né, a gente carregando um andor numa procissão, eles comentando como vieram da Jornada Mundial da Juventude, cheios de graça. E o rapaz falou assim, já passou uma semana e eu continuo sentindo aquelas mesmas graças. Que coisa interessante, né? Não é o normal, porque a gente vai perdendo. Vai perdendo porque o demônio vai roubando da gente, né? Por essa devoção isso não acontece, porque eu pego esses méritos, essas virtudes, e coloco tudo na mão de Nossa Senhora. E como eu já comentei aqui, de Nossa Senhora o demônio não chega nem perto. Então Deus deixou os seus méritos, Nosso Senhor Jesus deixou todos os seus méritos quando ele subiu ao céu, um tesouro de graças que Nossa Senhora é a tesoureira. Eu, quando faço essa consagração, eu pego esses meus méritos e coloco lá junto, nesse mesmo tesouro, com essa mesma tesoureira para tomar conta. Não vai ser roubado, gente. Eu não vou perder. E ele vai ser usado para o bem das almas, né, para a maior glória de Deus. Para que deixamos com ela para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio, do mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nos arrebatar. Dizemos-lhes, como um bom filho à sua mãe, seja minha tesoureira, né? Dá para traduzir assim, aqui está em latim, estou tentando traduzir vocês. Isto é, minha boa mãe soberana, reconheço que até o presente muito mais graças tenho de Deus recebido por vossa intercessão do que mereço. E minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guardo esse tesouro, e que por demais fraco e miserável eu sou para conservá-lo em mim. Recebei em depósito tudo o que possuo, e conservai-mo por vossa fidelidade e vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. Então, digo para Nossa Senhora, tome depósito, mãe, esses méritos, essas virtudes, esses dons. Guarde para mim, porque se deixar comigo, eu vou perder. Guarde para mim. Seja a tesoureira desses bens, desses méritos, né? Desses dons. Guarde isso e eu entrego a senhora para que a senhora use da melhor forma possível, né? Daquela forma que dê maior glória a Deus naquele momento. É o que diz São Bernardo para inspirar-nos esta prática. O que diz São Bernardo? Enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto de salvação. Olha só, então vou repetir o que São Bernardo fala, né? Enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto Nossa Senhora está nos sustentando, a gente não cai. Enquanto vos protege, não temeis. Se ela está nos protegendo, não tenhamos medo. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. Enquanto ela está nos conduzindo, a gente não vai ficar cansado. A gente vai continuar avançando, né?
sede-vos propícia. E sendo-vos propícia, e sendo propícia, você sendo atenciosa e cuidando de ti, você chegará ao porto da salvação. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está se entregando à mão de Nossa Senhora, entregando tudo na mão dela, para que ela guarde, proteja e nos conduza a esse porto de salvação, que é o Cristo Senhor. O mesmo parece dizer São Boaventura, em termos ainda mais claros. Olha só o que fala São Boaventura. Gente, São Bernardo, doutor da igreja. São Boaventura, doutor da igreja. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que essa plenitude não diminua. Nossa Senhora não está só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude. Ela não está só no céu, mas ela mantém os santos no céu. Para que essa plenitude não diminua. Impede que suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que Nosso Senhor castigue os pecadores. Olha aqui, ele fala, eu vou falar de novo aqui de São Boaventura, e essa foi muito legal. Ele diz assim, a Santíssima Virgem não só está detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude. Não só ela está na glória, e ela está junto dos santos, como ela mantém os santos, aqueles que já estão no céu, e os santos nós queremos ser-los aqui na terra, né? De forma que a plenitude não diminua, a santidade deles, né? Impede que suas virtudes se dissipem. Ela impede que a gente perca nossas virtudes, que seus méritos pereçam, que pereçam nossos méritos, né? Que se percam suas graças, as graças que recebemos, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que Nosso Senhor castigue os pecadores. Olha só o que está falando aí. Então, se Nossa Senhora não só ela nos mantém, não só nos leva a praticar virtude, nos leva a viver uma vida da graça, nos leva a caminhar no caminho de Deus, como nos mantém. Mantém a virtude, mantém o dom, mantém a graça, mantém a santidade. Interessante isso, né? A gente está acostumado a pedir a Nossa Senhora que ela nos alcance a graça. Aquela graça que a Nossa Senhora alcança para a gente, ela derrama sobre a gente e modifica a gente. Só que aí com o tempo a gente vai e perde aquilo. Então Nossa Senhora não só alcança a graça para a gente, como ela depois mantém essa graça viva na gente. Olha, não só ela alcança para a gente um dom, uma fortaleza na prática das virtudes, como depois a gente recebendo esse dom, essa graça, esse benefício de Deus, daquela virtude bem praticada, da força para exercer aquela virtude, ela depois mantém os benefícios daquela virtude na nossa alma. Então não é só que ela alcança para a gente as coisas, mas depois que ela alcança para a gente as coisas, ela trabalha para que a gente mantenha aquilo. Importante, gente. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel, que por sua fidelidade a Deus, repara as perdas que Eva, infiel, causou por sua infidelidade. O que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso, um santo a compara âncora firme, porque os retém e impede de sossobar no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam por não firmarem nesta âncora inabalável. Então, olha só, não só obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam, mas também mantém aqueles que se apegam a ela firmes, perseverantes, fiéis, como uma âncora, botou aqui, né? Não só ela alcança para a gente aquilo, como nos mantém firme naquela prática, como nos mantém firme naquela graça, naquele dom. Prendemos, diz o santo, as almas à vossa esperança, como a uma âncora firme. Então, diz aí, quem são? Não disse qual santo aqui, deixa eu ver se está falando qual é o santo.
Tá, ele não falou aqui, né? Então esse santo diz isso, que Nossa Senhora é como se fosse uma âncora, que nos mantém firmes na nossa posição, na nossa santidade, na busca de Deus, na vivência das virtudes e dos dons das graças, apesar do mundo que nos joga para um lado e para o outro. Então aqui a gente sabe, né? Se você largar um barco aí no mar, ele vai à deriva, né? Agora se você joga uma âncora, não, ele fica lá parado naquele lugar. Nossa Senhora é essa âncora. Foi a ela... quem falou isso foi São João Damasceno. Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros com o fito de perseverar na virtude. Felizes, 1000 vezes felizes, os cristãos que agora se apegam fiel inteiramente a ela, como uma âncora firme. Os arrancos da tempestade desse mundo não os farão submergir, nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados que nela buscam abrigo como na Arca de Noé. As águas de dilúvio do pecado, que afogam tanta gente, não lhes farão mal. Pois, como diz no livro de Eclesiastes, os que se guiam por mim não pecarão, diz ela, né, com a sabedoria. Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe fiel. Então, ele exalta aqui essa situação nossa de consagrados, né? De se apegar a Nossa Senhora, de se agarrar a Nossa Senhora. Enquanto os ventos do mundo, as tempestades do mundo jogam o mundo para lá e para cá, a gente conversou isso em aula, né? Joga o mundo para lá e para cá, nós vamos agarrados em Nossa Senhora. É a nossa âncora. Dela a gente não desgruda, porque ela alcança para a gente graças, bens, virtudes, dons, e depois trabalha para nos manter nessas virtudes, nessa graça, nesses bens, nesses dons. Para que a gente não perca isso. Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo que lhe entregamos em depósito. E desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, a guardá-lo para nós. Do mesmo modo que uma pessoa a quem se confiasse 1000 escudos seria obrigada a guardá-lo para mim. De tal modo que se, por sua negligência, meus 1000 escudos se perdessem, seria ela, com a justiça, responsável. Entenderam aqui a comparação que ele faz? Então, quando eu entrego a Nossa Senhora todas as minhas boas obras, os méritos dessas boas obras, Nossa Senhora assume isso e protege isso e guarda isso como um depositário, como num banco. De forma que, se houvesse alguma coisa impossível de que ela perdesse isso, ela responderia perante a Deus por ter perdido aquilo que você deixou com ela. Mas isso não acontece, pois Maria, Virgem Fiel, jamais deixaria perder-se por sua negligência o que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com aqueles que dela se fiam. Então entregou na mão de Nossa Senhora, não se perde mais. Está na mão dela, entreguei para ela. E falo com ela, use minha mãe. Entendeu? Não se perde. Se eu guardo comigo, vou perder. Você lembra que a gente falou dos vasos frágeis, né? Vasos sujos. Falei para vocês também que o demônio é o príncipe da mentira, que ele vence a gente, não tem jeito, ele enrola a gente. Você lembra que eu falei com vocês que a pessoa às vezes causou grandes graças numa missa, saiu da porta para fora, já está brigando, gritando, xingando no trânsito, essa coisa toda. A gente perde as graças com muita facilidade, a gente não consegue reter. Deixa com a Nossa Senhora. Ela não. Ela não vai perder aquilo que se entregou para ela. Ela é uma fiel depositária de tudo aquilo que a gente entrega à mão dela. Pobres filhos de Maria, extrema é a vossa fraqueza, grande vossa inconstância, viciado o vosso íntimo. Sois, eu o confesso, da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais por isso a coragem, consolai-vos. Eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis vosso ouro e vossa prata nos cofres. Vosso ouro e vossa prata aqui são esses méritos, né? Satisfatórios, impetratórios, né? Que essa, gente, é a graça. A gente, quando morre, não leva nada para o céu, não sei isso. Ainda essa semana eu li uma coisa do Evangelho que dizia assim, né? Quem cuida da sua mãe na velhice, junta tesouro no céu. O tesouro que a gente pode ter no céu são as nossas boas obras, que geram méritos para a gente. Né? Isso sim, isso é o tesouro. Esse é o nosso ouro, nossa prata. Então ele diz aqui, não deixe o vosso ouro e vossa prata nos cofres.
já forçado pelo espírito maligno que vos roubou. Então, a gente acha que a gente consegue guardar isso com a gente. Ele está falando que não guarda, porque esse cofre que você está guardando isso, o demônio já arrombou esse cofre. Lembre-se, todos nós nascemos no pecado original, com exceção da Virgem Santíssima, muito provavelmente São José. Todos nós nascemos no pecado original. Então, nós já nascemos associados ao pecado e ao demônio. Então, o espírito maligno que vos roubou cofres por demais exíguos e fracos e velhos para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos manchados e infeccionados pelo pecado. Aquilo que eu falei com vocês, não adianta. A água puríssima eu botar dentro de um vaso já sujo. Né? Pode ser que o pecado aí já não esteja, mas o odor permanece ainda e a água ficará contaminada. Né? Às vezes tem umas coisas que a gente limpa e continua com aquele cheiro. Não tem jeito. Tudo que a gente guarda com a gente vai acabar perdendo. Nós somos filhos de uma geração, né? Filhos de Adão e Eva, e nascemos todos com o pecado original. E ainda que a gente seja batizado no momento que a gente nasceu, as sequelas do pecado original continuam na nossa alma. A concupiscência, as más tendências. Né? Então, se eu tento guardar comigo esses méritos satisfatórios, impetratórios que eu recebi, eu vou perder. Não tem jeito. Embora me entendas, almas predestinadas, falo mais abertamente. Não confieis o ouro da vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos dos vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido por vós mesmos, porque sereis pilhados pelos ladrões, isso é, os demônios. Então ele fala, não confie que você agora é muito forte na fé, é muito forte espiritualmente, que o demônio não vai conseguir fazer as coisas que faz com os outros contigo, que você não vai cair. Não confie, gente. Eu estou falando para vocês de experiência própria, de gente que eu conheço, que se achavam numa santidade gigantesca. Pessoas que a gente olhava com esse olhar e que caíram absurdamente, vergonhosamente. E alguém ainda comentou comigo a respeito de uma dessas pessoas. Ele confiou na força espiritual que ele tinha. Não tem. Diante do demônio a gente não consegue essa fortaleza. A gente tem que colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora. Depositai, diz ele aqui, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Quem reza a ladainha de Nossa Senhora, reza isso aqui, né? E Nossa Senhora não tem jeito. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, esse vaso tornou-se todo espiritual. Então, depois que Nosso Senhor, Deus, nasceu da Virgem Santíssima, Nossa Senhora se tornou completamente abençoada, completamente iluminada, completamente espiritual. Não há aí pecado. O demônio nem chega perto, como já falei para vocês. E a morada espiritual das almas mais espirituais tornou-se honorável, e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insígne da devoção e namorado dos mais ilustres em doçura, em graça e virtude. Tornou-se, enfim, rico, como a casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como a torre de marfim. Além de Nossa Senhora. Então, depois que Nossa Senhora concebeu nosso Jesus Cristo, em Nossa Senhora não se toca. O demônio não chega perto. Se eu entreguei tudo a ela, e me entreguei toda ela, eu estou completamente protegido. Eu não preciso mais me preocupar com nada. Quão feliz é o homem que em tudo deu a Maria e que nela confia em tudo e por tudo. Ele é todo de Maria e Maria é todo dele, toda dele. Pode dizer afoitamente com Davi ou com o discípulo amado, eu a tomei como toda a minha riqueza, ou como o próprio Jesus Cristo. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Felicidade a gente poder dizer isso, como diz São João, né? Como dizer que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que tudo que eu tenho é de Nossa Senhora e que eu sou todo dela e que ela é toda minha. Eu vivo essa relação, imagina uma relação dessa, né? Me entrego totalmente a Nossa Senhora e Nossa Senhora me toma todo para ela e eu tomo Nossa Senhora toda para mim. Vivo assim. Se algum crítico ao ler isto achar que falo exageradamente por excesso de devoção, infeliz dele.
pois não me compreende, ou por ser um homem carnal, que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser um ser do mundo, que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda por ser orgulhoso, crítico. Isso a gente vai encontrar, tá, gente? Gente que vai ver isso, falar, a gente vai falar isso às pessoas, você está exagerando, né? Mas Deus e Maria, diz aqui, mas Deus e Maria me compreendem e apreciam, e é para eles, afinal, que eu escrevo. E a gente tem que ser assim, gente. A gente tem que estar preocupado com o que os outros falaram, que um vai criticar, que o outro vai criticar. Pensem o que pensem de vocês, Nossa Senhora e Nosso Jesus Cristo. Se Nossa Senhora pensa bem de vocês, é porque Nosso Jesus Cristo pensa bem de vocês. Se Nosso Jesus Cristo pensa bem de vocês, Nossa Senhora também vai pensar bem de vocês. Né? Então a gente tem que fazer as coisas pensando o que Deus e Nossa Senhora estão pensando disso. Isso agrada a eles, agrada. Então eu vou fazer e acabou. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, que Maria Santíssima, porque é mais honesta e mais generosa de todas as puras criaturas, não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. Ora, Nossa Senhora é a mãe do amor, a mãe da misericórdia. Eu me entregando a ela vai ser o quê? Extremamente amorosa, extremamente generosa comigo. Né? Ela vai me retribuir muito mais do que aquilo que eu fiz para ela. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois ousadamente com São João Damasceno. E aqui eu termino. Tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com o vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga, pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Vou repetir isso, gente, eu adoro essa frase. Tá? A vossa devoção, a devoção à Nossa Senhora, é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Então, olha só, aí que eu termino. Deus, em determinado momento, já falei com vocês em sala de aula isso aí, né? Em determinado, olhou para você e falou assim, quero salvá-las e vou dar a elas uma arma para que elas possam usar essa arma para lutar contra o mundo, contra o demônio, contra a carne e vencer e se salvar. E essa arma é a devoção a Nossa Senhora. Entendo o que fala aqui o santo, né? A devoção a Maria é uma arma que Deus dá a quem Ele quer salvar. Deus quer que vocês sejam devotos a Nossa Senhora e Ele sabe que essa é a melhor arma que Ele pode te dar para que você se salve. Olha que coisa impressionante. Aqui, é um santo que falou, um santo doutor da igreja. Tá bom, gente? Esse foi o parágrafo 182. No próximo parágrafo, 183, eu vou começar a aula de amanhã, nesse parágrafo 183. Tá bom? Termino por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.